Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Nós estávamos falando aqui a respeito do café, ou seja, o café mesmo, o café preto, no café da manhã das crianças, né, doutora? A gente estava até discutindo a respeito disso aqui na hora do intervalo, dizendo que nesse momento, a partir desse consumo desse café, tem que ser mais leite do que o café mesmo. Exatamente. Si, né? A gente sempre começa com o leite pingado com café. Então, leite pingado é muito pouco mesmo. Eu estava conversando, discutindo aqui com a Rita qual o período que a gente poderia dar o café mesmo na idade escolar, certo? E mesmo assim, todos nós deveremos evitar o excesso de café. Tudo em excesso não faz bem à saúde. E atrapalha nessa qualidade do sono que a gente estava falando aqui no início. Com certeza, porque o chá, o café e o Nescau, eles têm cafeína. Isso pode influenciar no sono da criança. Falar em sono, a criança deve ir para a cama em torno de 9 horas, começar os preparativos para que 9h30 ela esteja dormindo, porque o hormônio do crescimento é liberado por volta de meia-noite. Para ele funcionar bem, a criança precisa estar em sono profundo. Então, muitas vezes a gente recebe as crianças, porque é pequenininho e tal, aí vai dormir 11 horas da noite. O que a gente vai poder fazer? Aí, quando a criança está grande, eu converso diretamente com ela e explico para ela se ela quer crescer e ficar alto ou quer crescer e ficar baixinho. Aí ela decide. E geralmente a gente consegue. Bom, Rita, a gente estava falando a respeito da sua experiência com os seus sobrinhos, até mesmo em consultório, falando sobre o Nescau, né? Que as mães deixam de lado o café, até aí tudo bem, mas acrescentam o Nescau. O achocolatado, né? Na Pronto, verdade, inclusive aqueles prontinhos que a gente encontra já gelados para que a criança adora. Merenda da escola, coloca na lancheira. E é muito prejudicial à saúde, gente, porque atrapalha a absorção de cálcio, que é fundamental na formação de ossos e dentes da criança. Então, é necessário que ela faça um outro consumo de um outro alimento. Os sucos, até mesmo o iogurte, que a gente estava conversando aqui, é o iogurte, não é queijo do tipo Pet Suisse, que a gente estava falando, que tem marcas que dizem que é iogurte pela aparência, mas não é, são tipos de queijo. E até mesmo a inclusão do leite fermentado, que é aquele leite que a gente encontra na forma de garrafinhas, né? E eles são mais líquidos, inclusive. São mais líquidos também, que até ajudam a colonização lá da minha microbiota intestinal, que são justamente bactérias boas, que são importantes. Deixa eu colocar aqui para a doutora. Geralmente, quando eu prescrevo antibiótico, eu associo ao uso do leite fermentado. Na criança com doença diarreica, é importantíssimo você dar o leite fermentado. É como se eu colocasse uns micróbios que são bonzinhos e eles vão lutar pelo território lá dentro do intestino e expulsar aqueles que muitas vezes são eles que estão causando a diarreia na criança. Isso é importante. Agora, uma outra dúvida também que eu acho que os pais têm muito é a respeito dos doces. Quando nós podemos oferecer doce para a criança? Porque o que os pais fazem hoje em dia? Tem aniversário infantil, que tem só pizzas, pipocas, crepe, docinho, brigadeiro e salgadinho também, acabam dando esse alimento para a criança. Em relação ao doce, doutora, quando que os pais podem começar a introduzir aos poucos esse tipo de alimento? Bom, antes de ir para o aniversário, primeiro alimentem as crianças. Porque quando elas chegam no aniversário, que elas veem aquele monte de brinquedos para correr, pular, saltar e tal, elas esquecem da comida, geralmente. Mas se eu tivesse uma época para introduzir, seria após os 3 anos de idade. Porque dificilmente uma criança que começa a ingerir doces, após essa idade, ela fica assim com fixação em doce. Tá? E quando falar em doce, vamos falar em doces caseiros, gente. Bolo, por exemplo, bolo, sem recheio, sem cobertura. É assim que a gente começa, para que a criança não fique com aquela, não é impulsão,
Compulsão, isso é a palavra certa. Compulsão para comer doce. Nós temos muito, inclusive temos chocolatras, né? Que começaram desde cedo. E lembrar também que refrigerante é muito prejudicial para a criança. Eles também vão atrapalhar a absorção do cálcio no organismo, né? E na alimentação é importante eu dar o suco no almoço, no jantar, porque eles vão facilitar também a absorção de ferro, por exemplo, e outros nutrientes. Mas nunca dá abaixo de 3 anos de idade doces, guloseima, refrigerante, chiclete, bombons, geral, né? Etc. para uma criança. Isso é um crime. Agora, Rita, falando um pouco a respeito desse suco que a doutora falou, o que os pais fazem hoje em dia para tornar o suco natural mais atrativo? Acabam colocando ou o açúcar, propriamente dito, ou até mesmo um adoçante. Eu já ia conversar sobre isso, porque na criança com menor de 3 anos é interessante e muito recomendado não utilizar nenhum tipo de açúcar. Isso é in natura mesmo, né? Natural. A mãe, ela procura a gente falando, mas ele vai achar ruim, mas ele nunca experimentou o açúcar. Se você não oferece o açúcar durante essa fase que ele está fazendo a alimentação complementar até os 2, 3 anos, ele não vai nem saber o que é açúcar. Mas a mãe não, ela quer adoçar, ela quer salgar do gosto dela, mas ele vai ficar ruim, não vai. Ele vai ter que experimentar um alimento e não confundir com açúcar, porque a gente é acostumado assim e depois vai crescendo, que é tudo com açúcar, tudo com açúcar. E na nossa recomendação, a gente tem que ingerir, adultos também, 1 colher de sopa de açúcar por dia. É aquilo que a gente não consegue. A doutora gostaria de falar, né? Pode falar. Outro vilão da saúde é o sal, quando em excesso. Então, como a Rita falou, o sal também, quando eu vou dar a primeira comidinha, eu não uso sal. Por isso que a gente deixou de falar em refeição de sal, para chamar de refeição principal. Não leva açúcar, não leva sal. Eu não posso adoçar a comida para que a criança também tenha melhor aceitação. Isso não se faz porque isso vai gerar outros tipos de problema. É como se eu adiasse o problema. E quanto mais velha a criança, maior dificuldade para a gente modificar. Bom, doutoras, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Doutora Denise, até a próxima. Foi um prazer estar aqui. Como eu digo, dividir conhecimentos é um prazer enorme para nós pediatras. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Doutora Rita, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Nádia, também pelo convite, viu? E até a próxima. Até a próxima. E você de casa, não saia daí porque o seu estilo de vida vai para um breve intervalo. Mais detalhes sobre essa alimentação infantil você acompanha na nossa fanpage, facebook.com/estilovida, com as nossas telas interativas. Então não sai daí que a gente volta já. Até lá.